Escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisa que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Verso 2: Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amém. Preste bem atenção o que a Bíblia diz. Ora, irmão, todos nós, quando você nasceu de novo, você recebeu uma medida da fé. Então, todos nós aqui, irmão, nós temos fé. Agora, você tem que aprender que a fé não tem nada a ver com o que você sente. A maioria das pessoas, ela não tem andado em vitória porque não tem permanecido na fé. O que quer dizer? Permanecer crendo. Irmão, uma pessoa de fé é uma pessoa que continua crendo independente dos obstáculos. É uma pessoa que continua crendo independente das circunstâncias. É uma pessoa que continua crendo porque ele tem uma palavra. Porque nós aprendemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, quando eu escuto, irmão, a palavra de Cristo, e eu deixo essa palavra descer em meu coração, e decido crer nessa palavra, isso é fé. Só, irmão, que o diabo vai tentar roubar a palavra que foi semeada no seu coração. O diabo vai tentar roubar. E como é que isso vai acontecer? Através das circunstâncias, através dos problemas, através das adversidades. Então, irmão, por isso que o que vence o medo não é a fé, é a palavra. Porque a fé, irmão, o medo é um dos inimigos da fé. Quando o medo chega, a fé vai embora. Então não é com a fé que eu venço o medo, é com a palavra de Deus que eu venço o medo. Por quê? Porque quando eu tenho a palavra de Deus, irmão, eu tenho uma garantia. Eu tenho agora algo para sustentar. Então eu tenho algo para crer. Então quando eu tenho uma palavra de Deus, e eu faço como Pedro diz: sobre esta pedra edificarei a minha casa. E Pedro diz: sobre esta palavra eu lançarei as redes. Então, irmão, tem que ter uma palavra para você crer. Por isso que uma palavra, irmão, pode mudar a sua história. Uma palavra pode mudar a sua vida. Teve gente que somente uma palavra houve uma mudança na sua vida. Muitas vezes de livramento. Uma palavra que você ouviu mudou toda a história. É igual o centurião. O centurião disse: Senhor, somente uma palavra. Então, irmão, você só precisa de uma palavra para mudar a sua trajetória. Você só precisa de uma palavra para mudar a sua vida. Jesus sabia disso, ele disse isso ao centurião. O centurião, quando foi atrás de Jesus, ele estava cheio de fé, cheio de coragem, cheio de ousadia. Mas quando ele encontrou Jesus, preste bem atenção, quando ele encontrou a palavra viva, que era Jesus, e quando ele vinha voltando alegre, feliz, porque ele vinha agora com a palavra, ele vinha com Jesus, Jesus ia curar sua filha. Mas olha só, irmão, no lugar dele ouvir uma palavra de ânimo, ele recebeu uma palavra que tinha tudo para destruir sua fé. Ele ouviu uma palavra dizendo: a tua filha morreu. Mas, irmão, a palavra que nós cremos é essa palavra que ressuscita até os mortos. Lázaro estava morto, já tinha feito 4 dias, mas o Senhor disse para a sua irmã: Marta, se credes, verás a glória de Deus. Porque para Deus não importa se foi 1 dia, se foi 2 dias, se foi 3 dias, se foi 4 dias. Se você crê, você vê a glória de Deus. Preste bem atenção que para ressuscitar Lázaro, o Senhor precisou que elas fizessem algo. O Senhor disse: remova a pedra. Irmão, remover a pedra, sabemos que ali é uma pedra literal, mas existe uma pedra que nós precisamos remover.
no livro de Hebreus, capítulo número 3. Olha só que pedra nós precisamos remover. Hebreus capítulo 3, versículo número 8 e 9. Escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8 e 9. O 8 diz assim: não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram por me provar, e viram as minhas obras por 40 anos. Então olha só o que diz o versículo 8: não endureça o vosso um coração de pedra. O que é um coração de pedra? É um coração que não crê na palavra de Deus. É um coração que não abriu para que a palavra de Deus entrasse. Por isso que o Senhor disse: Marta, junta o pessoal aí e remove a pedra. Irmão, se você remover a pedra da incredulidade, se você remover a pedra do medo, se você remover a pedra da dúvida, a fé vai encontrar espaço para o sobrenatural de Deus acontecer. Então, irmão, eles precisaram remover a pedra. Porque, irmão, eu posso ter a palavra e não estar andando em fé. Quantas pessoas que eu conheço que lê a Bíblia, lê a Bíblia mesmo, conheço várias pessoas, que lê a Bíblia e não entendeu a Bíblia até hoje. Quantas pessoas que ligam para mim e dizem: pastor, rapaz, eu leio a Bíblia direto, toda hora que você perguntar eu leio a Bíblia. Mas quando eu converso com você, parece que eu não conheço a Bíblia. E porque eu leio a Bíblia, pastor, faz tempo. Mas quando eu estou na sua frente, eu me sinto como uma criança. Eu digo: rapaz, é que eu entendo que eu tenho que começar tudo de novo. Mas, irmão, sabe o que é isso? É um coração duro, que não quer aceitar o que está escrito. Quando a Bíblia diz, irmão, que você é abençoado, aí as pessoas pensam logo: não é bem assim. Você tem que jejuar para ser abençoado. Você tem que fazer uma campanha para ser abençoado. Você tem que subir um monte para ser abençoado. Você tem que fazer uma campanha de 40 dias com 40 noites para ser abençoado. Não, irmão, não precisa de obras, porque a graça nos garante que nós já somos abençoados em Cristo Jesus. E pela fé eu creio que nós somos abençoados. Então, irmão, quando eu creio na palavra, eu não questiono a palavra, eu apenas creio. Isso é chamado a integridade da palavra. É você aceitar o que está escrito. Por isso que muitas pessoas lêem a palavra, mas só lê o logos, não tem o rema, ou quer dizer, não tem a revelação da palavra. Por isso, irmão, que você pode ouvir a palavra, mas não é só ouvir. Olha o que é que precisa mais. Em Mateus capítulo número 13, verso 23. Mateus, capítulo 13, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 13, verso de número 23. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Irmão, você pode vir para um culto, e se você não compreender o que está sendo pregado, fé não vai ser gerada no seu coração. Por isso que tem alguns cultos que você vai, o pregador grita, fala em línguas estranhas, profetiza, e você no final do culto diz: rapaz, foi uma benção. Aí alguém perguntou: o que ele pregou? Rapaz, o que ele pregou eu não sei, mas que o culto foi uma benção, foi. Pode prestar atenção a isso que acontece na maioria das igrejas. Por isso que Mateus disse: aquele que ouve a compreende. Você tem que ouvir e compreender. Você não precisa somente ouvir
que você é abençoado. Você tem que compreender que você é abençoado. Você não precisa somente ouvir que você é curado. Você tem que compreender que você já é curado. Você não precisa somente ouvir que você é salvo. Você tem que compreender que você é salvo em Cristo Jesus. Você não precisa somente ouvir que Deus já te abençoou. Eu devo andar como uma pessoa que já é abençoado, sem fazer esforço algum, sem fazer nenhuma força, somente crendo na palavra de Deus, irmão. Por isso que é ouvir e compreender. Tomé, ele ouviu, mas não quis compreender. Quando os discípulos disseram assim: Tomé, Jesus esteve aqui. Bota aí, João capítulo número 20. Evangelho. Segundo escreveu São João. Capítulo de número 20. Versículo de número 24. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal do escravo, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do meu lado, de modo algum acreditarei. Então a fé de Tomé estava baseada no ver, em segundo lugar, em tocar. Ele disse: se eu não ver e se eu não tocar, eu não creio. Mas olha só, o que é isso, irmão? Coração duro. Porque os discípulos dizem que viu Jesus, os discípulos dizem que Jesus esteve lá, mas ele ficou com o coração duro e disse: eu não creio. Eu só creio se eu ver e só creio se eu tocar. Isso, irmão, é o coração endurecido. O coração endurecido é aquele que não dá crédito no que você fala. Foi o caso de Tomé. Tomé disse: se eu não vi e se eu não tocar, eu não creio. Aí o que aconteceu? Versículo de número 26. Passado 8 dias, uma semana depois, que os discípulos disseram que tinha visto Jesus, que tinha contemplado Jesus, e Tomé disse que não acreditava. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Agora estava todo mundo e Tomé estava lá. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. Versículo 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe do meu lado. Não seja incrédulo, mas o que? Crente. Quem é crente aqui? Irmão, o que é um incrédulo? Aquele que só acredita no que vê e no que toca. Por isso, irmão, que a fé não se vê, a fé ela crê. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Irmão, tem tanta coisa que você não vê e crê. Eu garanto que a maioria daqui nunca viu o seu coração e crê que tem um. Eu creio que a maioria daqui nunca viu os rins e crê que tem 2. Você nunca viu, mas crê que tem. Então a fé não se vê, a fé se crê. É igual um certo aluno estudando medicina, e o professor quis tirar onda com ele, porque ele era evangélico, e aquele professor chega, quando abre aquele corpo, porque estava estudando sobre os órgãos, chama aquele rapaz que é evangélico, e diz: vem cá, vocês dizem que o homem é um espírito, que possui uma alma, que habita dentro de um corpo. Eu abri esse corpo aqui, não encontrei o espírito, nem encontrei a alma. E agora? Cadê o espírito? Cadê a alma? Aquele rapaz tão tranquilo pega a pasta e diz:
Professor, o senhor notou que esse homem aí, ele era casado, que tinha 2 filhos? E o professor disse, sim. O senhor acreditava que ele amava seus filhos? Ele disse, sim. Aí eu pergunto, quando o senhor abriu ele, encontrou o amor dentro dele? Não tem como. Então, irmão, a maioria tem coisas que a gente não vê, mas que elas existem. Eu pergunto, alguém que já viu a energia? Não. E é uma coisa física. E ela tem um poder, irmão, incomparável. Quantas pessoas já morreu de choque? Quantas pessoas já foi jogado longe porque levaram um choque? Mas ninguém viu a energia. Mas ela existe. Então, irmão, a sua fé é como aquela energia. Tem um poder sobrenatural. Quando você crê, o poder de Deus trabalha a seu favor. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E o Senhor chega para Tomé e diga, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. O que é o crente? É aquele que não vê, mas crê no que a Bíblia diz. Irmão, fé não é dar um tiro no escuro, não. Não é isso. Fé é crer em algo. Que algo nós cremos? Na palavra de Deus. A minha fé está sustentada, está sobre a palavra de Deus. É como Pedro diz, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então a nossa fé, irmão, está sustentada na palavra. Se ele diz, a minha função é crer e acreditar que o que ele falou vai acontecer, porque Deus é fiel e a sua palavra é fiel. Por isso, irmão, que eu e você precisamos viver pela fé. É o que o Senhor conclui dizendo a Tomé e agora chega a nós. Olha o que ele disse, o verso 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé agora creu. Sabia que Tomé não ousou colocar a mão? Você sabia que Tomé não ousou em colocar o dedo lá onde foi transpassado a espada? Não. Mas olha só o que o Senhor disse para ele. Verso 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Tomé, porque você me viu, Tomé, agora que você está crendo. Aí ele diz, bem-aventurado, tem uma tradução que diz, mais do que feliz, os que não me viram e creram. Quem é essas pessoas? Somos nós. Não vimos Jesus, mas cremos que Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Cremos que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Cremos que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e que pelas suas pisaduras nós somos curados. Cremos que Ele nos redimiu do pecado. Por isso que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, irmão, todos nós aqui, irmão, temos fé. Em Hebreus, capítulo 12, verso 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Olha só o que o escritor Hebreus diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas? A galeria de Hebreus 11. Se você inventar para dizer para qualquer testemunha que a fé não funciona, Abraão vai dizer, você chegou tarde demais, porque eu fui pai de uma grande nação pela fé. Moisés disse, você chegou tarde demais, porque a gente atravessou o mar vermelho pela fé. Então, irmão, o Hebreus 11 vai mostrar os que viveram pela fé. Mas no capítulo 12, ele está trazendo uma missão para mim e para você, que se nós fazer o que eles fizeram, nós vamos entrar naquela galeria lá. Por isso que ele diz, portanto também nós, visto que estamos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é quem? Jesus. Preste bem atenção o que o escritor Hebreus encerra. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. É como ele dissesse assim para você: para quem você tem como exemplo para a sua vida? Qual é a pessoa que você se espelha? Eu conheço muitos colegas meus que se espelharam em alguns pastores, tinha ele como exemplo, e o pastor caiu. Esse cara decepcionado. Uns quis até sair da igreja. Uns quis até deixar de ser evangélico. Ei, irmão, quem morreu por você não foi nenhum pastor, foi Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: olhando para Jesus. Você vai encontrar homens íntegros? Vai. Mas eles não são o modelo é Jesus. Você vai encontrar homens de fé? Sim, mas quem é o modelo? Jesus. Por isso que ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nós temos um dos maiores exemplos da Bíblia, que é Pedro. Que Pedro, quando estava, irmão, andando sobre as águas, é porque ele estava olhando para Jesus. Quando ele deixou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias, irmão, ele começou a afundar. E é isso, irmão, que acontece com muitos cristãos hoje. Por qualquer tem gente que diz assim: ai, pastor, hoje eu não vou para a igreja não, que eu não estou legal. Aí eu disse: então eu estou legal todo dia, que eu não falto nenhum culto, então sou... Irmão, sabe por quê? Você sabia que tem pessoas, eu sempre digo assim, irmão, a igreja é como um hospital. Ninguém vai para o hospital depois que está curado, não. A pessoa vai para o hospital porque está doente. Jesus diz: eu não vim para os sãs, eu vim para os doentes. Então, irmão, aqui é um dos maiores hospitais do mundo. Se você tem problema, é aqui que você deve estar. Se você está passando tribulação, é aqui que você tem que vir. Mas tem gente que diz: não, quando o problema passar, eu volto para a igreja. Então você está dizendo que é mais forte do que Jesus? Sabe o que, é que você está dizendo? Sem falta de conhecimento? Não, você está dizendo assim: quando eu resolver meus problemas, eu volto para Jesus. Não, irmão, Jesus diz assim: ei, eu quero participar com você disso aí também. Jesus, irmão, é igual o casamento, ele está com a gente na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quando a gente está no problema, diz: não, hoje eu não vou para a igreja não estou legal. Foi cantado o hino aqui pela irmã Meire, que a letra diz assim, preste bem atenção o que diz o hino. Todo mundo ouviu o hino, e eu creio que a maioria aqui conhece, que é adorar quando Deus não responde, que é adorar quando o quê? Que é adorar a Deus quando tudo, irmão, não vai bem, que é adorar. Então, irmão, eu e você precisamos adorar a Deus independente dos problemas. Pode entrar, abençoado, pode se sentar. Então, irmão, nós devemos aprender a adorar a Deus mesmo quando tudo estiver dando errado. Você tem que aprender a adorar a Deus no meio da adversidade. Abacuque é um exemplo. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto no campo, nem as ovelhas mintas, nem haja gado no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Irmão, as provações dessa vida, ela vai lhe moldando. Quando você tem gente que está diante de um problema, já pensa em desistir. Ai, pastor, não estou aguentando não, eu vou desistir. Peraí, coloque sua fé em prática. Irmão, desistir é a coisa mais fácil do mundo. Então seja uma pessoa perseverante.
O diabo bota todo dia na sua mente: desista, isso não vai dar certo, desista, isso não vai acontecer. Irmão, não desista, permaneça firme. Deus não tem prazer nos que retrocedem, mas nos que avançam. Então você não pode desistir, porque nós somos da fé, e quem é da fé não desiste. Então, irmão, é por isso que eu e você, nós vivemos pela fé. Não podemos mais agir como criança. Quem tem criança, eu tenho meus netinhos, eles têm um momento que eles brincam, tem uns momentos que arenga, aí tem momento que brinca de novo, tem momento que arenga de novo. Mas você sabia que eu admiro criança? Porque ela briga agora, daqui a 5 minutos ela volta à paz, como se nada tivesse acontecido. Os adultos não, quando briga, não quero mais negócio com você, passa 10 anos sem falar. Ainda diz que é crente. Ainda louva ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos aprender com as crianças. O que é aprender com as crianças? A pessoa lhe fez mal, você fica chateado naquela hora, fica de mau humor, mas depois você enxuga as lágrimas, dá a volta por cima e olha para aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. É assim que agem as crianças. Então, irmão, por isso que a fé que está dentro de nós é uma fé sólida, porque está edificado sobre a palavra de Deus. Por isso que você, quando for ler Hebreus 11, vai lá, e pela fé, e pela fé, e pela fé, e pela fé, e pela fé. Aí quando chega na minha vida e na sua vida, qual vai ser a história? A mesma. E pela fé eu sou curado, e pela fé eu sou abençoado, e pela fé eu sou mais do que vencedor, e pela fé está quitado, e pela fé eu estou de pé. É pela fé, irmãos. Então não ande na área sentimental. Os sentimentos, irmão, eles é contra você. Sabia, se a gente só vier para a igreja quando está tudo bem, você sabia que a gente não vinha mais? Porque todo dia a gente enfrenta algum problema? Sabia, se a gente só viesse quando estivesse feliz de bem com a vida, a gente, se brincasse, só vinha uma vez por mês? É por isso, irmão, que nós andamos e vivemos pela fé. Eu vivo pelo que eu creio, eu não vivo pelo que eu vejo. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não, 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Olha só o que diz: não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Irmão, sabe, se você vivenciar este versículo, somente esse, se você ler esse versículo todo dia e acreditar nele, irmão, você vai viver rindo dos problemas. Porque quando o problema bater a sua porta, você vai olhar para o problema e vai dizer: eu não estou nem aí, porque eu sei que você é temporal. O que é que você está dizendo? A qualquer momento você vai passar. Eu vou continuar de pé e crendo que Deus é bom. Todos os problemas, irmãos, são temporais. É igual a chuva. Acaba vendo um toró de chuva, a chuva vem, e o pessoal preocupado quando vê que não, passou, lá vem um sol. Ficou só o chão molhado. Mas, pessoal, rapaz, é igual um colega meu, uma vez eu ia lá para a Mãe Luísa, interessante isso. E eu fui de moto, e quando eu cheguei já depois da cidade, lá vinha a chuva, eu estava quase na divisa assim, desse lado de cá não tinha chuva, e a gente vinha e lá vinha a chuva. A gente procurou, o motorista procurou um local, o piloto, esperou a chuva passar. Preste bem atenção, ele procurou um abrigo para esperar a chuva passar. O que é que nós aprendemos com isso? Que quando os problemas vierem, nós procuramos o abrigo, que é Deus.
O salmista diz: Deus é o nosso refúgio. Quer dizer, quando os problemas vier, eu tenho que me refugiar em Deus. Aí eu estando refugiado nele, quando eu olhar para o problema, já passou. Aí o que foi que a gente fez? Quando a chuva passou, voltamos para a estrada e continuamos a caminhada. E o que a gente não podia era parar. Então, irmão, os problemas querem parar. Então, quando os problemas vierem, irmão, procure o refúgio, que é Deus. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas maiores tribulações da sua vida. Então procure Deus, Ele vai te socorrer, Ele é teu refúgio, Ele é a tua salvação, Ele é o teu pastor, Ele é aquele que vai te proteger, porque a Bíblia diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque nós estamos no refúgio de Deus. Quando você vai para o refúgio, é porque você crê que ali, a gente tinha convicção, que ali a gente não ia se molhar. Quer dizer, quando eu procuro Deus, eu tenho convicção que é ali que o diabo não tem vez sobre a minha vida. Então, irmão, nós precisamos estar no refúgio de Deus. Por isso que muitas pessoas, irmão, quando os problemas vêm sobre a vida dela, eu quero encerrar com João 16, verso 33. Foi uma verdade que Jesus deixou para mim e para você. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 16, verso 33. Olha só o que diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Irmão, Deus quer estar em paz com você. Se você é aquele que crê que Deus vai pesar a mão sobre você, então você não está em paz com Deus. Você está com medo de Deus. Se você é aquele que, só porque você não conseguiu dar o dízimo esse mês, e está crendo que Deus vai fechar a porta, é porque você não está em paz com Deus. Se você é aquele que está pensando, por causa quando os problemas vier, e você acha que você está sozinho, você não está em paz com Deus. Mas a Bíblia diz que eu e você estamos em paz com Deus. Irmão, você sabe o que é estar em paz com uma pessoa? É porque se você precisa dela, você pode contar com ela. Porque você não está de mal dela, você está em paz com ela. Por você estar em paz, o que é que você faz? Dobra o joelho e diz: Senhor. Ele diz: pois não, eis-me aqui. Por isso que Jesus diz: tenhas paz em mim. Agora, no mundo, passai por... Presta atenção, passar. Eu e você, irmão, sempre vamos estar passando. Quando os problemas vier, não deixe ele engolir você. Você vai passar sobre ele. O maior exemplo é Moisés quando saiu do Egito. O que foi que ele deu de cara? Com o Mar Vermelho. E o que aconteceu? O Mar Vermelho? Moisés correu a quem? A Deus. Senhor, Senhor, estamos diante do Mar Vermelho. O Senhor disse: Moisés, pega o teu cajado, fere as águas e o mar vai se abrir. Então, irmão, em primeiro lugar, Moisés ouviu a voz de Deus, colocou em prática a palavra de Deus, e quando ele creu, o mar se abriu, e o mar não proibiu dele continuar a sua caminhada, porque os problemas vão existir, mas Deus vai abrir para você passar. Por isso que a Bíblia diz: no mundo passai por aflições, mas tenha bom ânimo, quer dizer, tenha fé. Irmão, quando os problemas vierem, tenha fé que você vai vencer ele. Quando as circunstâncias vierem, tenha fé que você vai vencer ele. Se a doença bater a sua porta, tenha fé que você vai vencer ela. Se a dívida bater a porta, tenha fé que você vai pagar ela, porque tenha fé. Aí ele diz: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que a gente vence o mundo, irmão? Pela fé. Como é que nós somos curados? Pela. Como é que nós somos abençoados? Pela. Como é que nós somos mais do que vencedor? Pela.
Então, irmão, não vai mudar a história. É pela fé que você vai vencer as barreiras. É pela fé, irmão, que você vai dar brado de vitória. Então, irmão, eu e você não podemos jamais mudar a trajetória. Não, preste bem atenção a isso, eu vou encerrar dizendo isso. A fé, são duas palavrinhas pequenas, F-E. E eu estava semana passada dando aula, e eu disse, dando aula sobre cura, e eu disse assim aos alunos, quem sabe aí a matemática da fé? Aí o pessoal disse, como é? Que fé? Existe a matemática da fé? Irmão, existe sim. Aí eu digo, e é quanto? É somando com 2, com 3, com 4? Eu disse, é com as letras. É P mais F é igual a M. Palavra mais fé é igual a milagre. Então, se você tem a palavra gera fé. E pela fé, o milagre vai acontecer. E pela fé, o sobrenatural vai acontecer. E pela fé, o que você menos esperava vai acontecer. E pela fé, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Então a matemática da fé é palavra mais F é igual a M. Então quem tem a palavra? Irmão, você só precisa ter a palavra. Por isso que o diabo quer roubar a palavra que é semeado no seu coração. Porque ele sabe que se roubar a palavra, você não vai ter fé. Porque o que gera fé no seu coração é a palavra de Cristo. Então, se eu não tenho uma palavra, no que é que eu vou crer? No que é que eu vou crer? Mas quando eu tenho uma palavra, aí você vai dizer assim, Pai, a tua palavra diz, e eu creio. Pai, a tua palavra diz, e eu acredito. Pai, a tua palavra diz, e é assim que vai acontecer na minha vida. Quando você tem a palavra, você pode dar a volta por cima. Então, irmão, fique com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém?